Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que constrói o jogo do caos e triângulo de Sierpinski, certo? Essa aqui foi uma construção que eu apresentei ontem na live que a gente fez aqui no canal. E caso você não tenha visto essa live, ela vai estar linkada aqui embaixo, né? Você vai poder clicar e assistir ela agora. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou apresentar as regras desse jogo e eu vou mostrar para vocês uma construção que não está automatizada e a gente vai fazer a versão automatizada dessa construção, certo? Então tá aqui, né? As regras são: desenhe os vértices do triângulo ABC, escolha um ponto inicial P no interior do triângulo, eleja aleatoriamente um dos vértices do triângulo. Se o ponto escolhido for A, então se a gente escolher o vértice A do triângulo por esse sorteio, o ponto médio AP nos determina um novo ponto P1. Repita o procedimento partindo de P1, ou seja, vai ser um processo interativo, né? Eu obtenho um ponto P1 a partir do primeiro sorteio, faço um novo sorteio, obtenho outro ponto P2, faço um novo sorteio, obtenho outro ponto P3, e assim sucessivamente. Vamos ver essa construção aqui que não está automatizada. Está aqui, né? Então eu tenho um triângulo ABC construído aqui, tenho um ponto P no interior do triângulo e tenho um botão que vai me sortear um dos vértices aqui conforme eu apertar nele, certo? Então aqui ele está me fazendo um sorteio aleatório de algum dos três vértices, certo? Então eu vou fazer um sorteio aqui. Clique, sorteou o vértice C. Então vou selecionar a ferramenta ponto médio e vou determinar o ponto médio entre o ponto P e o vértice C. A gente obteve um novo ponto, certo? Vou fazer um novo sorteio. Ok, ele foi C de novo, né? Vou obter de novo o ponto médio desse ponto P até o C. Vou fazer um novo sorteio. Agora foi A. Agora a gente desse ponto aqui até o A. A gente tem esse outro ponto. Vou fazer mais um sorteio aqui. Ponto B. Então vou aí ser o ponto médio desse ponto aqui até o ponto B. E assim sucessivamente. O que acontece? Para a gente obter aqui a imagem de um triângulo de Sierpinski, a gente precisa fazer muitas interações aqui, certo? Então a ideia é, a gente vai fazer essa construção de modo que esse sorteio e esse posicionamento dos pontos se dê de forma automática. E aí, quando a gente fizer, a construção que a gente vai obter nesse vídeo aqui vai ser essa, ó. Eu tenho aqui um triângulo e tenho o ponto P que está aqui na borda desse triângulo, certo? Vou animar o controle deslizante. Veja, animando o controle deslizante, é feito o sorteio e é determinado um novo ponto médio em que esse ponto ele é posicionado. E ele vai deixando rastro por onde ele passa, até que a gente consegue visualizar o triângulo de Sierpinski sendo formado aqui no interior desse triângulo. Então, depois de algumas interações aqui, a gente consegue visualizar o triângulo de Sierpinski sendo formado no interior daquele triângulo que a gente tinha previamente, né? Então, vamos fazer essa construção. Bem, então eu estou aqui no GeoGebra, já construí previamente um triângulo ABC, certo? Com a ferramenta polígono, e construí também um ponto P. Além disso, o que eu fiz? Eu ocultei os eixos e a malha da janela de visualização. Então, eu fiz isso para que esse vídeo não fique muito extenso, né? Agora, com essa construção prévia, o que eu vou fazer? Eu vou construir um novo ponto. Utilizando a ferramenta ponto e clicando aqui na janela de visualização, a gente tem um ponto D. Mas para que vai servir esse ponto D? A gente vai fazer um sorteio entre os três vértices, certo? E o que vai acontecer? Esse ponto D vai assumir a posição do vértice sorteado. Então, digamos que no sorteio a gente obteve o vértice A, certo? Então, ele vai assumir a posição desse vértice A. E aí a gente vai calcular a distância entre esse ponto P e o ponto D, que assumiu a posição de algum dos vértices. Aí ele assumiu o vértice B. Então, mesma coisa, a gente vai calcular o ponto médio e assim por diante, né? Certo. Além disso, a gente precisa de alguma coisa que possa executar o sorteio pra gente, certo? Para isso, a gente vai fazer o seguinte, vamos construir um controle deslizante. Então, eu clico na ferramenta controle deslizante, clico na janela de visualização e na formatação que ele já dá pra gente controle deslizante aqui, eu vou apertar OK, não precisa alterar nada, certo? O que vai acontecer? Conforme esse controle for sendo atualizado, né, conforme ele for variando o seu valor, ele vai executar o sorteio para a gente. Então, por isso que é importante a gente ter um controle deslizante nesse caso, porque eu posso, por exemplo, animar o controle, ele vai estar sempre variando o seu valor, certo? Sempre sendo atualizado. E essa atualização que vai nos permitir fazer o sorteio. Vou parar a animação aqui, tudo bem? E agora,
Com o controle deslizante construído e o ponto D construído, a gente vai colocar alguns comandos nesse controle deslizante. Para isso, vou fazer o seguinte, clica com o botão direito sobre ele, acesso propriedades, aqui na janela de propriedades eu vou na aba de programação e ao atualizar, nessa aba aqui mesmo. O primeiro comando que a gente vai executar nele é o seguinte, a gente vai construir um outro número k, que ele é igual a escolher aleatoriamente, né, escolher elemento aleatoriamente de 1, 2 e 3. Então o que acontece? Esse primeiro comando ele vai fazer o seguinte, ele vai construir um número k, quando o D for atualizado, ele vai obter um número k para a gente, e que o valor dele vai variar entre 1, 2 e 3. E veja, cada vez que ele for atualizando, ele vai obtendo um novo valor para esse k, né? Por isso que é interessante colocar um controle deslizante nessa função ao atualizar, porque cada vez que ele atualiza, ele vai sortear um outro valor para cá. Mas por que 1, 2 e 3? Porque 1, 2 e 3 vão ser os vértices do nosso triângulo. 1 para A, 2 para B e 3 para o C. Certo? Agora, vamos ver o seguinte, né? Deixa eu trazer para cá essa janela. Quando, por exemplo, 1 for sorteado, o que vai acontecer? O D vai ter que assumir a posição do A. Quando 2 for sorteado, o D vai ter que assumir a posição do B. Se nem 1 nem 2 forem sorteados, o D vai ter que assumir a posição do C. Então o que a gente vai fazer? Vamos de novo aqui no controle deslizante, certo? Aqui na aula de programação, a gente vai executar. Depois desse comando, a gente vai escrever o seguinte comando. Se, então é uma condicional, né? Então, se uma determinada coisa acontecer, então ele vai executar algum comando que a gente disser para ele. Então aqui, né? Se K, quem que é o K? O K é o número que a gente obteve anteriormente, na linha anterior. Então, se o K é igual a 1, aqui tem que ser igual, certo? Nesse caso aqui. Então, definir valor de D, quem que é D? D é o ponto que vai estar variando de acordo com o sorteio. Então, se o K é igual a 1, definir o valor de D, vírgula A. Tem que ter os parênteses exatamente desse modo como está aqui. Vou até deixar na descrição essas linhas de comando, certo? Vírgula. Se K igual a 2, definir valor de D, vírgula, B. Então, se o K for 2, o sorteado aqui for igual a 2, ele vai definir o valor de B como sendo o vértice B. E se nenhuma dessas duas coisas acontecer, o que vai acontecer? Definir o valor de D como sendo o vértice C. E depois disso, o que falta a gente fazer? Falta calcular a distância, o ponto médio entre esse ponto D e o ponto P, que é aquele ponto interior ao triângulo. Então, nessa próxima linha aqui, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar mais um comando, e esse aqui é o último comando que a gente vai colocar, que é ponto médio de D, vírgula P. Certo? Então, o que vai acontecer? Executando todo esse comando. Ele primeiro vai atribuir um valor para uma variável k, né, que vai ser entre 1, 2 e 3. Depois, se k for igual a 1, o D vai assumir o lugar do vértice A. Se o k for igual a 2, o D assume o vértice B. Caso não aconteça nenhuma dessas duas coisas, o D assume o lugar do vértice C. E depois, calcula a distância do ponto médio, né, calcula o ponto médio, aliás, entre D e P. Posso fechar essa janela. O que eu vou fazer agora? Mandar animar o controle deslizante. Clico no botão direito e mando animar. Veja. O ponto P agora fica viajando junto com o ponto D, né? Vou até ocultar os pontos A, B e C, para vocês verem que o D também está viajando pelo triângulo. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Eu vou parar essa animação. Vou reexibir esses 3 pontos aqui dos vértices do triângulo. E vou fazer o seguinte. Eu preciso que esse ponto exiba para a gente o rastro de onde ele passar. Então, o que é interessante a gente fazer? Como eu quero que o rastro seja de uma cor diferente do ponto, para que o ponto fique bem destacado, eu vou fazer mais um ponto que vai ser igual a esse ponto P. Então, onde esse ponto P tiver, o outro ponto vai estar também. Então, eu vou colocar aqui, né? Na entrada eu dito E igual a P. Então, eu vou construir um ponto E, que esse ponto E vai ser igual ao ponto P. Aperto o Enter. Construímos um ponto E aqui, que é igual ao ponto P. Mas vocês viram que o ponto E ficou sobre o ponto P, né? Como é que a gente faz para resolver isso? Clica com o botão direito sobre o ponto P, propriedades, certo? A gente vai na aba avançado, e aqui, ó, aqui tem uma opção de camadas. Eu vou colocar aqui na camada 2 do ponto P. Então, o ponto P está na camada 2. O que vai acontecer? Agora ele vai estar numa camada superior ao ponto E. Então, ele vai ficar sobre o ponto E sempre. E agora, o que eu vou fazer? Clicando com o botão direito sobre o ponto E, vou em propriedades, e vou mudar a cor aqui do ponto E para azul aqui, né? E
eu vou no estilo, vou diminuir o tamanho do ponto E para 1,5, aqui, certo? Então, o ponto E ele ficou diminuído e ficou da cor azul agora. Posso fechar essa janela. Vou só ocultar o ponto P para vocês verem, né? O ponto E está aqui, ó. Está pequeno e ele vai estar sempre sobre o ponto P. O que eu vou fazer é só ocultar esse rótulo, né? Eu não quero que fique aparecendo E ali pra gente. Então, botão direito sobre o ponto E, clico em exibir o rótulo. Pronto, agora só está o ponto P aparecendo. Vou mandar reexibir o ponto P, botão direito sobre ele, exibir objeto. E agora uma última coisa que eu vou fazer é mandar exibir o rastro do ponto E, que é o ponto que está sobre, que está sob, né? Está abaixo do ponto P. Então, botão direito, habilitar rastro. Agora a construção está pronta. O que a gente tem que fazer? Mandar animar esse controle deslizante. Então veja, conforme for animando, conforme o controle deslizante tiver o seu valor atualizado, a gente tem que é feito aquele sorteio da regra do jogo do caos e a forma, a imagem do triângulo de Sierpinski vai sendo formado no interior desse triângulo que a gente tem construído previamente. A gente ainda pode ocultar os 3 pontos A, B e C aqui, certo? Tudo bem? E aí, só lembrando, né? Dá até para ocultar o ponto E para deixar só o ponto P viajando aqui. Para parar a animação, basta clicar com o botão direito e clicar em animar e tá aqui, né? Só lembrando que isso aqui é um rastro, certo? É o rastro do ponto E, que está viajando junto com o ponto P. Então, se eu der um zoom, por exemplo, ó, o rastro vai sumir. Para eu exibir de novo, basta animar novamente. É isso, espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos aí que a gente sempre vai estar postando novos vídeos. Um abraço.